Ser resiliente é fundamental para que você tenha uma vida próspera, uma vida com resultados, tranquila, morando no exterior. Quer saber se você é uma pessoa resiliente e como aprender a desenvolvê-la? Assista esse vídeo até o final que eu, Fernanda Farias, mentora de mulheres internacionais, vou te explicar tudo. Vem comigo! Bom, antes de começar a te mostrar como desenvolver a sua resiliência e você identificar se você é uma pessoa resiliente, é importante você entender o significado dessa palavra, tão bem falada, tão bem comentada, mas muitas pessoas não sabem a essência dela. E por isso é tão importante a gente iniciar com esta consciência. Se você gosta do tema, já dá o seu like e, claro, se inscreva no canal, caso ainda você não tenha se inscrito. Vamos lá. O que é resiliência? É tudo aquilo que diante de um estresse, tudo aquilo que diante de um impacto, ela consegue voltar, né? Muito semelhante à sua forma inicial. Por exemplo, um elástico. Se eu esticá-lo dessa maneira, quando eu volto, o que acontece? Ele continua praticamente da mesma forma. Diferente se eu pegasse esse copo, né, essa taça aqui com água e quebrasse. É algo mais rígido, vai quebrar e eu não consigo reconstruir. Pode até ser que eu cole, mas eu não vou conseguir reconstruir para a forma original. O que significa isso? Pessoas resilientes são pessoas que, mesmo passando por uma situação de estresse, de dor, na hora que volta aqui o elástico, ó, até vai doer um pouquinho aqui o meu dedo, vai conseguir voltar à sua origem, vai conseguir voltar à sua estrutura, tá? Bem semelhante, ela se recompõe muito mais rapidamente. Ou seja, quanto mais flexível você for, mais resiliente você é. É claro que isso exige um treino, claro que isso exige de você aí uma consciência, mas isso eu vou te explicar ao longo desse vídeo. E por que isso é tão importante quando a gente mora no exterior? Porque diante de tantos desafios, de tantas pauladas muitas vezes, de tantos estímulos novos, não é? Situações, processo migratório, transição de carreira, muitas vezes a maneira que você mora, às vezes com pessoas diferentes na mesma casa, ou às vezes tem que se mudar por conta do trabalho, se readaptar, se ajustar, se redescobrir profissionalmente, são relacionamentos, enfim, tudo isso vai exigir de você uma flexibilidade. E se você for muito rígida, o que vai acontecer? Você vai demorar um pouquinho mais para que isso aconteça. Por quê? Porque você vai ter um pouco mais de dificuldade de compreender essa dinâmica. Mas quando a gente decide sair do nosso país de origem e a gente se depara com novas situações, nós temos que estar muito abertas para essa transformação. Então, aquela pessoa que tem essa flexibilidade, com toda certeza, ela vai ter mais resiliência morando aqui no exterior, tá? E como que a gente desenvolve isso, Fernanda? Bom, primeira coisa, você tem que estar aberta à mudança, à transformação, até a humildade de entender que você precisa se transformar diariamente, sabe? É estar aberta mesmo às novas possibilidades. É treinar a elasticidade mental de, eu não sei isso, como é que eu faço? Ouvir, treinar, buscar ajuda é fundamental neste processo. Se tornar uma pessoa resiliente é se tornar uma pessoa autônoma. Mesmo diante de alguma dificuldade, você não vai ser paralisada por aquela dor. Você sempre vai ver solução diante de uma dificuldade. As coisas podem estar caindo na sua cabeça, né? E muitas vezes isso que acontece quando a gente mora no exterior. Mas você consegue olhar ali uma possibilidade de solução. Quem é resiliente, ela vive a proposta e não o problema. Ela tá sempre olhando no futuro. Se eu estou passando por essa dificuldade, por essa adaptação, mas eu decidi, tive a coragem de sair do meu país de origem para alcançar meu objetivo morando em outro país, significa que eu estou com um propósito. Então você vai olhar mais o seu propósito do que você está vivendo. Vai entender tudo aquilo como processo de aprendizagem, porque a resiliência é isso, né? Você está diante de uma dor, você não vai paralisar diante dessa dor e vai continuar, vai buscar ajuda se for necessário, né? E sempre é muito importante, porque com a ajuda de um profissional, por exemplo, e é o que eu faço com as minhas clientes, né? Eu treino as minhas clientes para isso, para achar essa solução, encontrar essa solução mais rápida, porque é isso que vai fazer com que você consiga evoluir mais rápido, né, e desenvolver essa resiliência para que você possa
caminhar mais facilmente, mais leve para o seu propósito. Nunca vai focar naquilo que você está vivendo, você vai focar no seu propósito, você vai se recuperar mais rápido a essa dor que você sofreu. Porque muitas mudanças, isso vai acontecer. Eu posso dizer para você com toda certeza que eu sou uma mulher extremamente resiliente. Claro, eu comecei a desenvolvê-la lá na minha infância, tá? Tem pessoas que têm uma questão de resiliência que é desenvolvida desde a infância, por conta dos desafios, e tem pessoas também que vão desenvolvendo ao longo da vida. A resiliência, ela é desenvolvida, ela também é treinável. E aquela pessoa que não encontra soluções, paralisa diante de um problema, fica sofrendo muito, ela entra no posicionamento de vítima. O que é vítima? É quando aquela pessoa ela não consegue agir, ela fica ali refém daquela situação dela. E aí quando ela percebe, a vida dela não anda, ou pessoas vão direcioná-las. Então a pessoa resiliente, ela entra em contato com a dor dela, ela consegue enxergar aquele momento, tirar proveito daquilo, olhar aquele aprendizado, não é? E colocar em prática aquilo que é preciso para alcançar. Então, para você desenvolver sua resiliência, você precisa estar aberta, você precisa ressignificar as suas crenças e as suas dores e encontrar maneiras dentro daquilo que você tem de melhor dentro de si, ok? E criar soluções, possibilidades, movimentos para superar tudo isso. É claro que isso vai fazer com que você, aos pouquinhos, vá se treinando. E quando nós moramos no exterior, isso é fundamental, porque a diversidade é muito gigante. E por que eu falo pra você que eu sou uma mulher resiliente? Passei por vários desafios na infância, mas não desisti, continuei. Aos 19 anos, eu passei por uma violência sexual na rua. Meio-dia, um cara me abordou e eu fui violentada. E naquele momento, eu poderia ter desistido da minha vida, mas eu tinha um propósito, que era me formar em psicologia. E eu estava no primeiro semestre, então eu me recuperei. Passei por várias questões de relacionamentos. Me recuperei, enfrento, né, os desafios de morar no exterior, cada dia mais, é uma delícia morar no exterior, é uma experiência incrível, mas desafios acontecem porque no Brasil eu tinha uma vida, não é, e eu tive que me readaptar morando em Los Angeles, e estou aqui superando a cada dia. Não quer dizer que eu não sinta, que eu não sofra, não é isso. Eu quero dizer para você que eu tenho técnicas e ferramentas que ao longo da minha vida eu fui desenvolvendo, ok? Para que eu consiga ter uma vida muito mais leve. Então, muitas pessoas, muitas vezes, quando me vê, diz, você tem uma vida muito fácil, muito tranquila, você vive na paz. E, na verdade, sim, eu procuro facilitar a minha vida com as ferramentas, com as técnicas que eu venho desenvolvendo e desenvolvi minha vida inteira para que eu consiga manter essa resiliência, não é? Mesmo diante de uma dor, de um desafio muito grande, né? Eu também voltei a trabalhar, por exemplo, com 15 dias que meu filho tinha nascido. Eu não sentia dores, mas eu queria estar mais tempo com ele, então eu levava ele para o meu consultório, de atendimento em psicologia na época, e ficava ali com ele e administrava tudo. Foi fácil? Não, mas era treinável, eu sempre investi na minha saúde emocional. Então, por isso que é tão importante você se permitir a essa flexibilização. E quando você se torna flexível, não é? Isso envolve aí a humildade, o otimismo e principalmente você tem que ter, né, uma fé. Você tem que ter um otimismo e tem que ter a certeza que você vai conseguir. Só que isso são recursos internos que você vai desenvolvendo ao longo da sua vida. E dependendo de como foi a sua vida, você tem um pouco mais de dificuldade de desenvolver isso, ok? Mas é por isso que eu estou aqui para ajudar você a desenvolver a sua resiliência. Então eu quero fazer aqui um convite para você aqui deixar seu comentário. Se você se percebe uma pessoa resiliente, que é aquela pessoa que diante de um desafio vive tudo aquilo, mas continua, né? Ela, independente do que ela vive, ela dá continuidade no projeto, se recupera com mais facilidade diante de um desafio grande. Então eu queria que você deixasse aqui o seu comentário, suas sugestões, se inscrevesse no canal, compartilhasse esse vídeo com outras pessoas que precisam ouvir o que eu estou falando e, claro, me acompanhar nas redes sociais. E futuramente quero sim estar ao seu lado, te acompanhando, você que é uma mulher internacional, né, que decidiu e teve a coragem de morar no exterior. Quero sim um dia poder conversar com você, te acompanhar e te ajudar no seu dia a dia, nos seus projetos de vida pessoal e de business, morando aqui no exterior. E isso é treinável, e só que para isso acontecer, você tem que se permitir vivenciar tudo isso, tá bom? Um beijo grande, com muito carinho, com muito amor e com muita intenção, tá? De que você realmente se permita se conhecer cada vez mais. Beijo!